Maravilhoso Deus, nós te agradecemos pelas condições que nós estamos aqui, graças ao Senhor, animados, cheios de desejos de ouvir a Tua palavra. Portanto, ó Deus, pedimos que perdoe todas as nossas faltas, os nossos erros. Cada um de nós seja purificado com o sangue santo do Senhor Jesus, para que o Espírito Santo possa imprimir a Tua palavra dentro de nós e possa ter realmente efeito na nossa vida. Que seja, Senhor, vitamina espiritual recebida neste momento das mãos do Senhor a cada um de nós, em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém. Irmãos, agora há pouco fui até surpreendido ali, né? Qual que é o título da mensagem, né? Eu tinha pensado alguma coisa, mas depois tem um texto na palavra de Deus que realmente vem a ser o título da palavra do Senhor. Obrigado, minha irmã. Da palavra do Senhor para cada um de nós. Está registrado aí no livro de Isaías, no capítulo 55, e o verso 6. Acho que o Espírito de Deus já brilhou no seu coração a mensagem, né? Diz assim: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Amém. Eu fico feliz, uma vez o Tiago falou assim, que o tempo que nós passamos diante da palavra de Deus, é o tempo que o Espírito Santo tem para imprimir essa palavra em nosso coração, amém? Então quando começa a falar assim, e a palavra já está lá, é porque o Espírito Santo já fez um trabalho, já imprimiu ela no nosso coração, amém, né? E nós já tivemos a graça de acolher esta palavra dentro de nós. Irmãos, eu gostaria que os irmãos abrissem agora no livro de Gálatas. No livro de Gálatas, nós vamos meditar um pouquinho aí no verso 16 em diante. São versos conhecidos também, e tenho certeza que o Espírito Santo já tem trabalhado em nosso coração para compreender este recado. Mas isso me chamou muita atenção porque é um verdadeiro diagnóstico espiritual que nós encontramos nestes versos, amém? E eu quero ler com vocês do verso 16 em diante. Olha, acompanhem comigo, capítulo 5 de Gálatas, e o versinho 16 em diante, né? Muito bem, digo assim, ó: digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfazeis a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne. Porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas, e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Sério, né? Verso 22, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que são de Cristo Jesus crucificam a carne com as suas paixões e com as concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito.
Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros e tendo inveja um dos outros. Amém, queridos? Esta é a leitura que eu queria que os irmãos meditassem um pouquinho nela, né? Quando nós lemos esses versos, irmãos, é de maneira muito prática, as palavras são muito claras, né? Sem precisar assim de explanações, sem precisar de grandes explicações, para que nós, cada um de nós, possamos fazer um diagnóstico espiritual da nossa vida, né? Em que classe nós estamos? Na classe desses que praticam as obras da carne, ou daqueles que geram, né, o fruto do Espírito? De que lado que nós estamos? Então fica muito fácil nós fazer um diagnóstico espiritual. Eu acho que só de ter lido até aqui, se cada um de nós parar um minutinho assim, meditando nessas palavras, a gente já pode dizer um amém e ir embora. Já sairíamos daqui satisfeitos, já sairíamos daqui alimentados pela palavra do nosso Deus. Porque ele já começa com um conselho para cada um de nós. Ele fala assim, ó: andai no Espírito e jamais satisfazeis a concupiscência da carne. Já começa aconselhando cada um de nós. Então ele já vem com o objetivo de nos colocar uma responsabilidade diante de Deus. E sabemos que ele foi movido pelo Espírito de Deus. Então essas palavras vêm do céu. E nós temos já esse conselho logo de início. Mas depois, irmãos, ele vem explicando um pouco mais a razão por que nós devemos andar no Espírito. É para que nós não possamos fazer o nosso querer, o nosso desejo, satisfazer as concupiscências da carne, para que o Espírito de Deus possa frutificar na nossa vida. Então ele vem dando esses conselhos e qualquer um de nós podemos identificar, né? E sairmos daqui já com um diagnóstico espiritual prontos, né? E com a receita espiritual vinda do céu também pronta para você viver, para você ter vida e ter em abundância, como diz o Senhor, né? É chamado, irmãos, esse pensamento, esse raciocínio é chamado dentro da Igreja Católica, todo mundo aqui deve conhecer isso, como exame de consciência. Quem aqui já conhece essa palavra lá de dentro, né? Ou já ouviu? Eu sou um deles, né? Que eu aprendi que teríamos que examinar a cada um de nós fazendo um exame de consciência, né? Dentro da Bíblia, o Moisés, por exemplo, ele convidava o povo em época de consagração ao Senhor, quando ia ter um encontro especial com o Senhor, ele dizia: olha, afligi as vossas almas. O que é isso, irmãos? É fazer um exame profundo de nós, sim ou não? É examinar dentro de nós como é que está a minha vida espiritual, como é que está o meu relacionamento com o Senhor, né? O que está sendo gerado em mim? É obras da carne, é prostituição, é lascívia, é disputas, é isso, é inveja, é essas coisas que tá atuando em mim? Ou está dentro de mim aquelas obras maravilhosas do Espírito Santo, que é bondade, que é mansidão, que é alegria, que é domínio próprio? Sabe, irmãos, para mim esse domínio próprio, ele está quase que acima de todos os outros ali, porque todos os outros dependem do domínio próprio, não é? A questão de amar, a questão de você dar os frutos do Espírito, ser bom, ser perseverante diante do Senhor, depende do nosso domínio próprio. Então, eu penso assim que o Senhor Deus quer nos fazer pensar um pouquinho mais
apesar da mensagem ser muito simples, muito clara, mas fazer a gente raciocinar um pouquinho mais. Sabe por quê, irmãos? Porque lá no livro de 2 Coríntios, no capítulo 4, versinho 4, lá diz que nós temos um inimigo que ele cega o entendimento dos incrédulos. Aí nós podemos dizer, mas eu não sou um incrédulo, eu creio no Senhor, né? Mas está escrito também que ele fará de tudo para enganar, se possível, quem, irmãos? Os escolhidos. Então nós não estamos ilesos, nós não estamos assim, separados. Nós precisamos permanecer no Espírito. Amém? Ter essa consciência de que tudo que acontecer em nós é movido pelo Espírito Santo, irmãos. Outro dia, o Zé Martins esteve lá no Novo Horizonte, seu pai, e como vocês sabem, o Zé Martins prega aqui em Formiga, lá no Nordeste, pelo Brasil afora, aí ele está em Juiz de Fora, está pregando lá. E ele deu um testemunho lá, irmãos, que eu achei aquilo, é uma notícia ruim, é porque ele diz que tem pregado pelo Brasil afora, aí, em várias igrejas. Ele falou que passou por 16 igrejas, não citou quais, mas e ele, nas pregações dele, com aquele entusiasmo todo, diz ele que pulava para cima, que ele exigia que as pessoas compreendessem, mas ele percebia que no próximo culto parece que estava tudo igual. É como se as pessoas não tivessem acolhido aquela palavra. É como se não tivesse tido efeito nenhum a palavra que eles ouviram naquele dia. Sabe, irmãos, eu tenho certeza que aqui tem algumas pessoas que gostam de estar pregando, de estar anunciando, aí fora. E nós temos a alegria de encontrar com alguém que dá aquela atenção especial. Com alguém que sorri quando ouve falar de Jesus. Com alguém que parece que para toda a sua vida, porque agora ele tem algo especial para apreciar, que é ouvir a palavra de Deus. Mas nós encontramos também, irmãos, pessoas que, quando você fala alguma coisa, ele quer desviar o olhar. Ele, quem sabe, olhar para baixo, ele não está a fim de ouvir aquelas palavras. Eu sei que aqui tem várias pessoas que têm essa experiência, irmãos. Você querer falar de Jesus, você querer anunciar uma boa nova para alguém, e ele não tem noção da bênção que você está transferindo para ele. Ele não tem noção o quanto que é bom, o quanto que é benéfico, o quanto que está trazendo vida, salvação. Não tem noção. Por isso ele desvia o olhar. Eles são incapazes de ouvir a palavra. E o Zé Martins falou assim, eu encontrei na Bíblia um verso que está falando que as pessoas reagem desta maneira, porque eles são incapazes de ouvir a palavra do Senhor. São incapazes. Sabe, irmãos, a palavra às vezes entra aqui e sai aqui. Conta-se até uma história de que um garoto, toda vez que o pastor ia pregar, ele colocava a mão assim. Um dia o pastor falou, por que toda vez que eu estou pregando você põe assim? É porque eu já ouvi falar que a palavra entra aqui e sai aqui. E eu não quero que ela saia, eu quero que ela fique em mim. Amém, irmãos? Amém. Olha que legal, né? É uma historinha, não sei se isso é real, não sei, eu já ouvi isso na igreja. Mas nós precisamos agir dessa maneira, com essa simplicidade. A palavra tem que entrar e fazer efeito, irmãos. Ela tem que ser digerida dentro de nós. A Bíblia diz que não é só de pão que o homem vive, mas de quê? De toda a palavra. Então essa palavra tem que entrar em nós e fazer efeito dentro de nós. E outra coisa, o Senhor Deus diz que a palavra dele faz o efeito, deixou de saber. Entendeu? Até para aqueles que não dão atenção, ela faz um efeito, irmãos. Porque ele falou assim, a minha palavra não volta vazia.
Poxa vida, eu sempre pensava assim, se a palavra de Deus não volta vazia, cada estudo que eu der é uma alma que vai vir batizar. Eu não vejo outra. Mas depois eu fui entender, irmãos, que é para aquilo que Ele designou é que ela vai. A palavra está viajando agora, encontrando o coração, e será que ela vai ser bem recebida? Vai ser acolhida com um desejo ardente de que essa palavra frutifique pelo poder do Espírito Santo dentro dela? Será que é assim que recebe? Ou é com indiferença? Se é com indiferença, já separou o joio do trigo. A palavra voltando para Deus, ela volta com o seu trabalho feito. Ou seja, separou um do outro. O Marcelo me mostrou um verso ali agora, a hora que eu estava chegando. Às vezes a gente conversa um pouquinho ali, irmãos, às vezes as pessoas falam, estão fuxicando. Não, ele está me mostrando. Eu tenho vontade de pregar esse texto. Diz que o Senhor vai rir dos perversos. Como é que vai ser a risada que você falou? Ele falou que fica imaginando a risada do Senhor. Ele falou ali comigo. Isso está lá nos Salmos, o quê? 37:13, lá diz que o Senhor vai rir da situação dos perversos, irmãos. Aí ele ficou imaginando a risada do Senhor. Sabe o que é isso, irmãos? É meditar na palavra de Deus. Isso é meditar, é deixar que ela frutifique dentro de nós. Todas as vezes que nós estamos trabalhando nisso e tentando compreender um pouco mais, é sinal que a palavra do Senhor está sendo bem digerida, está produzindo fruto dentro de nós. Então, irmãos, o Zé Martins ainda falou assim, onde que está o defeito, né? Será que é no pregador? Será que é na igreja? Em algum lugar tem que estar, né? Será que o defeito está com a igreja? Sabe o que acontece, irmãos? Tem muitas pessoas que deixam o pastor ler para eles. Eu conheço vários amigos que eles abrem a Bíblia o dia que vai na igreja. Infelizmente. Espero que não seja assim com nenhum dos meus queridos irmãos aqui presentes. Mas ele deixa que o pastor estude, que o pastor absorva a palavra, e depois ele vai lá só para ouvir. E sai, e pronto. E aí fica em jejum até o próximo encontro, até outro dia que ir na igreja. E nós precisamos de alimento todos os dias. Amém, né? Sabe, Senhor, parece que o povo, muitas das vezes, eu estou dizendo povo, irmãos, é algumas pessoas, não estou generalizando todos, porque senão nós estaríamos perdidos. Graça ao Senhor, porque as pessoas dão atenção à palavra do Senhor, porque ela ainda tem uma influência neste mundo, é sinal que o Espírito de Deus está trabalhando conosco ainda. Mas tem muitos que parecem ser incapazes de identificar um texto tão simples como esse. O que é obras da carne e o que é frutos do Espírito dentro de nós. E tomar posição para que o Espírito possa trabalhar dentro da pessoa. Diz que certa vez, irmãos, foi perguntado para um índio, que não tinha conhecimento da Bíblia nem nada, a respeito dessa luta, desse conflito que há dentro de nós. E perguntou para ele, como é que você explica essa natureza? Um lado bom que nós temos, mas um lado que é horrível, também dá vontade de matar, dá vontade de... Como é que você explica isso? Ele pensou e falou, é como se tivesse dois cães dentro de mim. Um muito dócil e outro muito bravo. Ele agiu bem, né? É o raciocínio, é Deus falando através da inteligência, irmão, da mente da pessoa. Indiferente da Bíblia, olha, você vê. E nós temos a Bíblia para explanar tudo isso. Mas aí foi mais além, diz que o que estava entrevistando, disse assim, e qual deles que vence? Ele disse, aquele que eu alimentar melhor, esse é o que vence. Né?
Então eu e você, qual que nós estamos alimentando melhor? É as concupiscências da carne, os desejos da nossa carne, aquilo que nós gostamos, aquilo que sabe, que gera um certo prazer, mas ou é aquilo que o Espírito está oferecendo, que é vida em abundância, que é alegria, que é esperança, sabe, irmãos? Outro dia eu ainda estava pensando, porque tem pessoas que nós amamos e de repente vão dormir, né? Minha mãezinha, eu nunca sonhei com a minha mãe. Esse filho não gosta da mãe, não é? Eu já encontrei várias pessoas, meu pai disse que já sonhou muito, minha esposa já sonhou muito com a minha mãe e tal. Eu nunca sonhei com a minha mãe, irmãos. E outro dia eu estava perguntando a Deus, Senhor, por quê? E logo aquilo me veio na cabeça, porque eu tenho um sonho real, irmãos. Eu tenho um sonho acordado, amém? Um sonho que eu vou abraçar a minha mãe, de verdade. Então, irmãos, eu vejo que isso é fruto do Espírito Santo na minha vida. Não é porque uma emoção, eu fui dormir e sonhei e tal. Não, eu estou acordado. Eu sonho real. Eu vou abraçar a minha mãe um dia desses, porque Jesus vai acordá-la, amém? Está vendo, irmãos? Então, irmãos, a condição nossa de pensar assim, porque isso chegou a me perturbar, porque pessoas falando comigo que sonha com a minha mãe, que não sei o que tem, tal coisa, e eu não, e eu falei, mas eu lembro que eu coloquei a minha mãe, nas mãos do Senhor, o dia que eu vi ela lá no hospital, ela não podia falar comigo, e eu tenho essa bendita esperança lá dentro de mim, então eu penso que o meu sonho é real, é acordado, eu verei a minha mãe, em nome de Jesus, né? Então, irmãos, nós sabemos que essa natureza terrível, que nós temos lá dentro de nós, ela foi herdada de Satanás, ela foi herdada, nós sabemos a procedência disso, da antiga serpente, né? E olhando para o assunto ali da introdução do pecado e tal, que está lá em Gênesis no capítulo 3, gostaria até que os irmãos olhassem alguns versos aí, porque o objetivo da mensagem de hoje é fazer a gente pensar um pouquinho, quem sabe nós vamos sair daqui pensando um pouco mais, sabe, irmãos? Como eu disse, é muito fácil fazer esse diagnóstico espiritual, mas se eu conseguir levar vocês a saírem pensando um pouquinho mais, é porque o Espírito de Deus quer que eu e você digira, né, melhor a palavra do Senhor para esse dia. Olha só, depois que entrou o pecado no mundo, o Senhor Deus deu assim, uma sentença, né? Tanto para as mulheres, quanto para o homem, para Adão, quanto para a serpente, né? E ele disse aí no verso 16 do capítulo 3 de Gênesis, está escrito assim, ó, e a mulher ele disse, multiplicarei sobre modo os sofrimentos da tua gravidez, e em meio de dores dará à luz filhos, e o seu desejo será para o seu marido, e ele te governará. Amém? Então essa aí foi a sentença que veio para Eva. Depois o Adão, olha aí o verso 17. E a Adão ele disse, visto que atendeste a voz da tua mulher e comeste da árvore que ordenaste não comeste, maldita será a terra por sua causa. E em fadigas obterás dela o sustento durante os dias da tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do seu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque és pó, e ao pó tornarás. O que nós somos, irmãos? Preste atenção nisso. Agora vamos ver, guarda isso, tá? Nós somos pó. Agora vamos ver a sentença que veio para a serpente, né? No verso 14, acompanhem comigo. Então o Senhor Deus disse à serpente,
Visto que isso que fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos, e o és entre todos os animais selváticos, rastejarás sobre o teu ventre, e comerás o quê? Todos os dias da tua vida. A pergunta é a seguinte: para quem que o Senhor Deus estava falando isso? Para quem que o Senhor Deus falou assim, rastejarás sobre o teu ventre, comerás pó todos os dias da tua vida. Ele estava falando para aquela serpente, aquela cobra que estava lá visível, ou ele estava falando para Satanás, o diabo, que estava lá naquela cobra? Para quem que ele estava falando, irmãos? Está com medo de falar, né? Fala, hein? Fala, mano, você falou certo. Ele estava falando para o diabo, né? Ou para a cobra lá. Sabe, irmão, se fosse para aquela cobra, para mim, eu ia ficar muito tranquilo, mais fácil para a minha cabeça compreender isso, porque eu entendo que cobra não come terra, ou come, será, Tony, que come terra? Mas aí está dizendo, né? Se o animal que fosse lá, irmãos, se o animal que estivesse lá fosse uma minhoca, aí a minha cabeça compreenderia isso mais fácil, parece. Não sei se vocês pensam dessa maneira. Eu estou fazendo vocês pensarem. Se fosse uma minhoca, você vai comer pó todos os dias. A minhoca come o quê? Terra. Né? Mas é cobra. O que cobra come, irmãos? Sapo, rato, animais, né? Gente, né? Olha lá. Né? Olha só. Então, aí fica meio assim. Então, estava falando direto com o Satanás. Mas o Satanás come pó. Será que diabo come terra? O que vocês acham, irmão? Me ajude aí, eu também quero aprender. Olha lá, o Fernando teve coragem de falar. Come ser humano. Será que é assim, irmãos? Não faz pensar, irmãos? Esse assunto não faz pensar, não faz os nossos miolos fritarem, né? Puxa vida, mas Satanás. Aí tem alguns versos na Bíblia que fala assim, deixa eu achar aqui, fala assim, lá em João 10, por exemplo, lá fala que o diabo veio para roubar, matar e o quê? E destruir. Então, ele está a fim de matar-nos, à toa, né? Destruir. Quando será essa destruição? Malaquias 3, né, verso 4, lá fala assim, ou 4, verso 3, fala assim, que os perversos se tornarão cinza debaixo da planta dos pés dos justos, na eternidade, né? Então, vai estar destruído, é o objetivo dele, né? Mas em 1 João 5, verso 8, irmãos, dá uma olhadinha, vamos abrir aí. 1 João, no capítulo 5, 1 Pedro, no capítulo 5, verso 8. É Pedro, viu? Hebreus. 1 Pedro, capítulo 5, versinho 8. Fala assim, Fala assim, eu estou em segunda, por isso que não está dando certo aqui, mas nós vamos achar aqui. 5, verso 8, Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, o vosso adversário, anda em derredor, como um leão que ruge, procurando alguém para devorar o que, irmãos? Comer, não é? Isso me leva a pensar que ele só não nos come vivo assim, estraçalha nós todos, porque o anjo do Senhor acampa ao redor do sistema e os livra. Amém, irmãos? Porque o anjo do Senhor está nos protegendo. Senão nós seríamos destruídos, destroçados. Porque ele não tem misericórdia de ninguém. É porque ele é mau. Ele veio para roubar, matar e destruir. Então, queridos,
Às vezes a gente está falando uns textos que realmente ele fica complicado, alguém pode ter uma outra ideia, né? Fala assim, não, mas o Satanás come é outra coisa. Eu não sei o que ele come, eu estou vendo aqui pelo que a palavra de Deus está dizendo. Mas eu sei que em Mateus, no capítulo 4, verso 4, a palavra de Deus é alimento, né? Não só de pão viverá o homem, mas de quê? Da palavra. E o próprio Senhor Jesus, ele diz assim, ó, no João capítulo 4, dá uma olhadinha aí, João 4, 31. Em diante, João 4, verso 31, fala assim, ó, quem vem das alturas, não, peraí, não é esse verso, 31, fala assim, ó, neste inteirinho os discípulos lhe rogaram, dizendo, mestre, come, falando com Jesus, mas ele disse, uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. E dizia então os discípulos uns aos outros, ter-lhe-ia porventura alguém trazido o que comer? Disse-lhe Jesus, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou, e realizar a sua obra. Está vendo, irmãos? Está falando de uma comida espiritual, né? A comida que realmente nós precisamos dar valor, é essa de fazer a vontade do Pai. Essa é a comida. Então isso é para que eu e você possamos meditar um pouquinho mais. Precisamos acolher a palavra de Deus dentro de nós. Sabe? Precisamos sair daqui com o desejo de pensar um pouco mais o que esta mensagem quer dizer para mim. Por que ela é tão simples e me leva eu a pensar tantas outras coisas? Qual é a responsabilidade nossa diante de ouvir tudo que nós ouvimos hoje? O que eu devo fazer? Em que posição que eu devo estar? Como que eu devo analisar a minha vida? Para saber se o que está gerando, que o que está em mim é fruto do Espírito ou são obras da carne? Irmãos, que o Senhor nosso Deus realmente complete, sabe? Esta mensagem no coração de cada um de vocês. E que o Espírito Santo realmente consiga imprimir o que há de melhor nessas palavras. É o meu desejo e a minha oração desta manhã, para cada um de vocês. E agora nós vamos ouvir um louvor, para a honra e glória do nosso Deus. E prestem atenção, porque tem a ver com o assunto que nós trouxemos nesta manhã. Amém? Os meus caminhos são mais altos, meus pensamentos também. Inclina-me os teus ouvidos e viverei. Pois não nos resta muito tempo, nem liberdade também. Um novo aion é chegado e uma nova lei. Buscai a Deus enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. Deixai o homem os seus caminhos maus e convertereis a mim seu coração.
guardareis minha aliança, a vossa alma viverá. Por mim em paz serão guiados a um novo lar. Buscai a Deus enquanto se pode achar. Invocai enquanto está perto. Deixai o homem os seus caminhos maus e convertereis a mim seu coração. Buscai a Deus enquanto se pode achar. Invocai enquanto está perto. Deixai o homem os seus caminhos maus e convertereis a mim seu coração. Deixai o homem os seus caminhos maus e convertereis a mim seu coração. E convertereis a mim seu coração. E convertereis a mim seu coração. Se guardares minha aliança, a vossa alma viverá. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Amém? Amém? O dia é hoje, é agora, né? Enquanto está perto. Nós não sabemos o que será daqui para frente.